Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Diego Quara e esse é mais um vídeo de cinema. E hoje nós vamos falar sobre o tão debatido nas redes sociais projeto da cota de tela. Eu decidi fazer esse vídeo depois de eu ver esses vários vídeos de influenciadores no YouTube que são de direita falando besteira sobre a cota de tela. Então eu decidi fazer esse vídeo para marcar território e informar um pouco as pessoas da cota de tela e de por que você não ser a favor da cota de tela é um absurdo, né? Antes da gente discutir isso, se você não está assistindo o vídeo e ainda não fez isso, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo dando um like, ativar o sininho de notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e recomendar o vídeo nas suas redes sociais. Bem resumindo, assim, falando de forma bem simples, a cota de tela é um projeto de lei que vigorou e foi aprovado entre 2001 e 2021, não foi renovado e por isso a gente está sem cota de tela desde então. E tem uma proposta de renovação da cota de tela, um projeto de lei que está no Senado pelo Randolfo Rodrigues e já passou pelo Humberto Costa, que aprovou. Só que recentemente o projeto foi aprovado, assim, para passar nos outros rituais do Senado, né? A primeira parte dele foi aprovada e ele ia passar, só que foi retirada dele a parte que fala dos cinemas, né? Para falar o que é a cota de tela, na verdade, o que ela diz é que se precisa de um número justo e necessário de uma quantidade de filmes presentes na sala de cinema, no streaming e na TV a cabo, né? E foi retirada a parte da sala de cinema nesse projeto recente para ser debatido agora e depois isso vai ser debatido depois, tal, assim, mas isso foi um baque muito grande para o setor do audiovisual que espera a cota de tela, que ela seja aprovada e que nós tenhamos um número justo de filmes brasileiros na sala de cinema. E aí, por causa disso, esse debate acabou saindo da bolha do cinema, indo para vários lugares, e muitas pessoas ligadas à direita, mas não só ela, acabaram batendo nesse projeto, criticando como se isso fosse um absurdo. Só que isso não é um absurdo. Porque se você procura ver um filme brasileiro no cinema, se você é essa pessoa que tem algum filme brasileiro no cinema e você queira ver esse filme brasileiro, você não acaba conseguindo ver ele, porque a maioria das salas são ocupadas por filmes americanos, esses blockbusters que acabam ocupando a maioria das salas. Então é necessário que se tenha um número justo desses filmes em cartaz nas salas de cinema. Da mesma maneira, é necessário que essas empresas estrangeiras de streaming que vêm para o nosso país, a gente consiga ocupar esses streamings com um número justo de produtos nossos, assim. Porque fica muito a cargo desses streamings. E uma hora ou outra eles podem tirar isso, assim, a bel prazer. E isso não é justo com o nosso conteúdo, assim. A gente tem que ocupar território. Sobre soberania nacional. O nosso país precisa se ver no audiovisual, né? Os americanos entenderam isso há muito tempo atrás. Porque eles acabaram levando a mensagens do país deles, da ideologia deles, assim, do modo de vida americano para os cinemas dos outros países e ocupando esses países. A gente tem que lutar contra isso. A cota de tela é uma coisa que não é exclusiva do Brasil. Na França existe um protecionismo muito grande sobre os filmes de língua francesa que são feitos na França. A Argentina tem cota de tela, essa Argentina que o pessoal ama comparar o cinema argentino com os brasileiros usando mentiras. A Coreia do Sul tem cota de tela, por isso o cinema da Coreia do Sul inclusive cresceu muito, né? O Parasita, que todo mundo ama falar também porque ganhou Oscar, mas não só ele, por causa dessas medidas protecionistas a favor do cinema do próprio país, que é uma coisa que precisa ser dita, né? Eu vi muitos comentários falando que o pessoal vai atrás de filme que é bom atrai público. Até pessoas fazendo comparações absurdas com o filme O Som da Liberdade, que lá fora foi um sucesso de bilheteria, inclusive com uma prática estranha, né, de compra de ingressos, tal, que ajudou o filme. Como se tivesse uma coisa ligação com a outra, né? Como se um exemplo dissesse tudo sobre um macro. E como se esse exemplo não tivesse uma coisa estranha por trás. Logicamente que eu tô falando se o filme é bom, se o filme é ruim. Não vi o filme, apesar do filme ser de direita, o filme pode ser bom, existem bons filmes de direita, como tem filmes ruins de esquerda. Mas a grande questão é que isso não faz nenhum sentido. Esse tipo de argumentação não faz nenhum sentido. Grandes sucessos de bilheteria, como Se Fosse Você 2, Minha Mãe é uma Peça 3 e 2, O Tempo é Dirigir 2, foram sucessos imensos de bilheteria justamente no período
entre 2001 e 2021 que existia cota de tela. E isso ajudou muito esses filmes. Filmes como A Dama do Lotação, Augusto Flávio, foram sucessos de bilheteria num período que existia a Embrafilme, que distribuía e dava alicerces para o cinema brasileiro. Né? Os filmes da Boca do Lixo, que eram filmes muito sustentáveis e que davam muito público, né? Conseguiram fazer uma bilheteria muito alta porque eles ocupavam um espaço que depois foi tomado por cinemas brasileiros. Né? Até existem teorias que o cinema da Boca foi muito sabotado pelos cinemas estrangeiros americanos, que viam neles uma concorrência muito forte. Então sempre eu ouvi isso. Aí as pessoas citam o cinema dos Trapalhões, que conseguia atrair público porque existia uma massificação cultural dos Trapalhões na televisão. Eles eram um sucesso multimídia que atraía as pessoas para que eles fossem vistos no cinema. Que é o mérito dos filmes também, tem vários filmes muito bons dos Trapalhões, principalmente os dirigidos pelo J.B. Tanco, mas a questão é que não é só o filme em si. O filme em si não é uma coisa que vai andar sozinha, porque tem que existir possibilidades das pessoas verem esses filmes. Se você não consegue assistir um filme que tá em poucas salas, como que esse filme vai ser um sucesso de bilheteria se ele vai ficar pouco tempo no cinema também? A gente tem filmes recentes, como o filme do Mussum, que vai sair, ou o filme do Claudinho Bochecha, que são filmes que têm um apelo popular muito forte. Só que do que adianta existir esse apelo popular desses filmes se não existe a possibilidade desses filmes estarem em mais salas de cinema? A gente teve recentemente um filme chamado Perdida, uma adaptação de um livro jovem adulto aí, que é um filme que tem muito apelo popular. Depois da estreia de blockbuster como Barbie ou Oppenheimer, esse filme saiu de várias outras salas. Então a questão não é o filme em si, a questão é esse filme conseguir chegar no público. E você colocar o filme brasileiro em mais salas não vai matar o exibidor de cinema e não vai deixar que ele exiba também os filmes estadunidenses que têm uma grande procura. Isso não vai dar um prejuízo nele, até porque a gente sabe que grande parte da bilheteria não fica muita dela para os donos de cinema, né? A parte da bilheteria é distribuída para muita gente além deles, né? Eles têm muito mais dinheiro do que é consumido no cinema mesmo. E aí, entre aqueles ataques ao cinema brasileiro, como se o cinema brasileiro não interessasse o público, como se o cinema brasileiro fosse ruim, não tivesse qualidade, e por causa disso que as pessoas não querem ver o cinema brasileiro. Com aquelas velhas ladainhas de sempre, né? Ah, o cinema brasileiro só faz comédia imbecil. Ah, o cinema brasileiro só fala de miséria, tanto a miséria urbana quanto a miséria rural. O cinema brasileiro só fala de sofrimento, o cinema brasileiro só fala de filme de bandido e de tráfico, o cinema brasileiro só fala de filme cabeça e faz filme alternativo, confuso, que ninguém entende, e filme de esquerda, político, que ninguém entende. Em primeiro lugar, queria dizer que esse tipo de cinema existe em todos os lugares do mundo. Nos Estados Unidos tem filmes que falam de miséria, tem filmes que falam de polícia e bandido aos milhões. Nos Estados Unidos existem várias comédias bobas, genéricas também. Existe um nicho do cinema alternativo, do cinema independente, do cinema que é só cabeça, como esse pessoal quer dizer, diminuindo esse cinema em todo lugar. Em toda parte do mundo. E isso não é ruim. Existe cinema bom de todos os jeitos. Existe cinema bom desde o Spielberg até o Godard. Então você fazer um juízo de valor querendo limitar as coisas é uma besteira muito grande. O cinema brasileiro tem uma tradição que é desde a década de 30. Limite do Mário Peixoto é estudado em todos os países do mundo para falar de cinema mundo. O Alberto Cavalcanti é um cineasta brasileiro que foi trabalhar na França e na Inglaterra. Nós tivemos movimentos de cinema diversos durante todas as épocas, que tem muitas obras-primas. Desde o cinema novo, que foi aclamado no mundo inteiro, até o cinema marginal, a própria Boca do Lixo, a Pornô Chanchada, fez com que diretores incríveis fizessem obras-primas nesse sentido, como Walter Gokuri, o Carlos Sachimbar, o Jean Garrett e vários outros. São cineastas, inclusive, que sofreram preconceitos por fazer um cinema que tinha esse cunho erótico, que tinha em vários outros lugares também. Você pode pensar nas comédias eróticas adolescentes americanas ou nas comédias italianas, que as pornochanchadas se inspiravam muito. Então sempre existiu esse tipo de filme e pode surgir filmes excelentes disso, mas sofreram preconceitos por causa disso. A gente tem alguns filmes que estão sempre em listas de melhores filmes internacionais ou mais vistos, desde Glauber Rocha, que é aclamado no mundo inteiro, até Cidade de Deus, ou Tropa de Elite mesmo. A gente tem um nicho de cinema alternativo e de vanguarda
que chama atenção no mundo inteiro e faz sucesso em festivais de fora, e também tem no mundo inteiro. Nos Estados Unidos tem os Estados Unidos, por exemplo, tem um cinema alternativo independente muito forte, né? O James Benning, por exemplo, que é um cineasta que tem nada a ver com o cinema comercial norte-americano, mas é de lá. Então, esse tipo de acusação é um tipo de acusação rasa, que não faz sentido nenhum. A qualidade de um filme não tem nada a ver com procura ou não procura de público. Senão, a gente não veria vários filmes altamente pasteurizados e ruins e mal feitos, fazendo alta bilheteria. E por que eles fazem alta bilheteria? Porque existe um processo de massificação cultural que faça que eles atraiam públicos e que só existam eles e que eles ocupem um papel, tanto na mídia, tanto na sala de cinema, que eles sejam os filmes vistos, os filmes que ocupem público. E logicamente vão ter bons filmes que também vão fazer alta bilheteria, mas não é uma regra. No jeito tem vários filmes excelentes que acabam fracassando na bilheteria, ou filmes excelentes que realmente não têm a proposta de fazer em grande público. Do mesmo jeito que a gente tem várias obras-primas que não são sucesso de bilheteria. Muitas vezes são fracassos de bilheteria e não chegam ao grande público. E muitas vezes elas nem têm intenção de chegar ao grande público. Porque em todo lugar existe o cinema mais popular, mais comercial, e o cinema mais de vanguarda, mais alternativo. E tudo bem, existem filmes bons e filmes ruins de todos os jeitos, desses dois jeitos. E eles têm intenções diferentes e podem coexistir. A grande questão é você não dar chance, não dar estímulo que o cinema brasileiro faça bilheteria e atraia público. Porque essas bilheterias que eu citei mostram que existe um público para o cinema brasileiro. Inclusive, você vê os filmes brasileiros procurados em streaming, você vê os filmes brasileiros assistidos no YouTube, você vê os filmes brasileiros baixados, você vê que existe um grande público para isso. Que pode ser um público de nicho muitas vezes, mas pode ser um público de alcance popular. Como em todo país existe um filme de nicho, existe um filme de apelo popular muito forte. Então você querer negar isso ao cinema brasileiro é uma loucura. E a gente sabe que não custa nada você fazer isso. E o que existe é uma sabotagem desses grandes blockbusters que querem ocupar todo o território e não ter nenhum espaço para o cinema local. E como eu disse, se nós não nos vermos nas telas, se nós não prestigiarmos o nosso próprio país, a gente acaba virando uma nação sem cultura, uma nação sem identidade. E o nosso cinema é rico, o nosso cinema é vasto, o nosso cinema é amplo. Existem filmes brasileiros de todos os jeitos, não apenas os jeitos que eu falei aqui. Existe cinema brasileiro de muitos jeitos e é só eles chegarem nas pessoas. A grande questão é que eles não chegam. O que acaba chegando é um estereótipo do filme brasileiro. Que tem filmes ruins? Tem. Mas tem filmes ruins de todos os jeitos. Tem problemas. Os cinemas de todos os jeitos têm problemas e têm qualidades. Os cinemas de todos os lugares têm problemas e têm qualidades. O que torna um filme bom, um filme ruim, não é o país não é o país dele. É a forma que ele é feito. Aí o pessoal diz, o cinema brasileiro nunca ganhou um Oscar. O cinema brasileiro não sei o quê. Um filme ganhar um Oscar é um parâmetro de qualidade? Quantos filmes ruins já ganharam o Oscar? Vários. Ou você vai me dizer que Discurso do Rei é um dos melhores filmes já feitos? Ou você vai me dizer que Crash no Limite é um dos melhores filmes já feitos? Ou Green Book é um dos melhores filmes já feitos? Ou você vai me dizer que todos os filmes já ganharam e foram indicados em Oscar de melhor filme internacional estão lá por merecimento? Porque são bons filmes mesmo. Você vai me dizer isso? Ou você vai me dizer também, por exemplo, que o cinema português, que tem cineastas como Manuel de Oliveira, Pedro Costa, João César Monteiro, Rita Azevedo Gomes, cineastas gigantes, e nunca foi indicado ao Oscar, é o cinema ruim, porque nunca foi indicado ao Oscar? Não, Oscar é lobby, Oscar é marketing, Oscar tem várias questões extra-filme que acabam fazendo que filmes sejam indicados ao Oscar e filmes não sejam indicados ao Oscar. Oscar é prêmio de mercado, e Oscar importa para dar visibilidade ao mercado daqueles filmes internacionais que são indicados. Só para isso, não é a testar de qualidade ou não. Um filme ruim pode estar no Oscar, um filme péssimo pode estar no Oscar. Um filme péssimo pode estar no festival e ganhar um festival, e um filme excelente pode perder um festival ou estar fora daquele festival. Isso é só questão de mercado. E filmes bons e filmes ruins estão dentro dessa questão de mercado e fora dessa questão de mercado também. Uma coisa tem a ver com a outra. Por isso fazer juízo de valor e qualidade é tão estúpido. Até porque é uma questão muito subjetiva. Um filme que todo mundo pode ver como excelente ou exemplo de o bom filme brasileiro, como o Tropa de Elite, você pode achar ruim porque você é tão péssimo fazer esse juízo de valor. Porque essa questão de ruim e bom é amplamente subjetiva e pode ser facilmente rebatida. E se você der argumentos embasados em linguagem, embasados no seu conhecimento, por que você acha um filme ruim ou bom? E as duas coisas podem coexistir. O que existe, o que permanece é o seu embasamento
pra falar aquilo. Então um filme que todos podem achar bom, pode ser facilmente rebatido dentro daquilo. Kratos Selvagens, por exemplo, que é um filme que o pessoal usa de exemplo pra falar o quão bom é o cinema argentino, é um filme que é só um pastiche é só um pastiche em questão de narrativa e montagem do que é feito no cinema internacional. E por causa disso fez sucesso. Não é um filme ruim, mas é longe de ser uma obra-prima. Ao mesmo tempo que vários filmes argentinos muito bons, como O Segredo dos Seus Olhos ou O Filho da Noiva, são filmes usados de exemplo para falar como o cinema argentino é bom e superior ao cinema brasileiro, quando não é, mas são aclamados assim porque são filmes mais tradicionais, mais clássicos, que seguem fórmulas de um manual de roteiro, que é mais palatável às pessoas. Ele está mais próximo de uma fórmula do cinema americano comercial. O que não é ruim, são bem feitos nesse sentido. Mas também tem filmes que nesse sentido do cinema brasileiro. Vários no cinema popular brasileiro. E podem ser filmes muito bons. Então você fazer essa equivalência, essa dicotomia, é estúpida. Do mesmo jeito que lá tem cineastas de vanguarda também, como Alceste Martel, como Lisandro Alonso. E logicamente lá tem filmes ruins também, que acabam não chegando pra gente, porque o que acaba chegando pra gente, ganhando notoriedade, são os melhores filmes de lá. Mas tem vários filmes ruins do cinema argentino, como tem vários filmes ruins de todos os países. Por isso ficar se medindo nesse tipo de coisa é estúpido. Acaba medindo nesse tipo de coisa é estúpido e não faz sentido nenhum. Porque Flash, que foi um fracasso de bilheteria, ocupa várias salas que poderiam ter sido colocadas para filmes brasileiros. Flash, que é um filme ruim, acaba tomando essas salas. E o cinema brasileiro, não. Então a questão não tem nada a ver com qualidade, não tem nada a ver com prejudicar os donos do cinema. Tem a ver com a afirmação da nossa própria identidade. E você negar isso é você dar um passo para trás. Parasita só chegou ao Oscar porque existiu uma proteção do cinema da Coreia do Sul. Porque existiu iniciativa para proteger esse cinema, investimento e cota de tela para que esses filmes fossem vistos, esses filmes chegassem no grande público. Porque não adianta existirem os filmes e a procura não existir os filmes, existir pessoas que querem ver esses filmes não conseguirem estar tempo bastante no cinema ou não conseguirem ocupar salas o bastante. Por isso é preciso defender a cota de tela. Esse é mais um vídeo de cinema. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo no like, ativar o sininho de notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e comentar o vídeo nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo, gente.